vão ficar no final da palestra, se quiser fazer alguma pergunta, fica um pouquinho. Vocês podem só um passo do outro, falar no microfone. Aí todo mundo escuta, tá bom? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Terry Ferreira. Sou consultor de imigração regulamentado no Canadá e trabalho com imigração há mais de 10 anos. E há 7 anos eu tenho meu próprio escritório, que chama TFA, na cidade de Toronto. E temos também equipe espalhada em alguns lugares do Brasil. E nós trabalhamos com imigração para o Canadá desde o visto de visitante, o ETA, até a cidadania canadense. Então, nós fazemos todos os tipos de processo de imigração para o Canadá. E hoje eu vou estar falando especificamente como você pode migrar para o Canadá através do estudo, e como o estudo é uma ferramenta de imigração. Tá bom? Então, a nossa empresa, nós temos mais de 8.000 processos de vistos aprovados. Nós somos aproximadamente, hoje, 30 pessoas. E nós temos 4 consultores, igual, né, juntamente comigo, que são regulamentados, né, têm a licença para praticar a imigração canadense. Para você praticar a imigração canadense, você não pode, se você não é consultor regulamentado. O Canadá considera crime se você faz um visto, faz qualquer tipo de representação e se você não tem licença, tem que ser regulamentado. Tem um curso, tem seguro, tem a prova, tudo bonitinho que você tem que ter. Então, na nossa empresa, nós temos 4 consultores que, juntamente, nós temos juntos mais de 50 anos de experiência. Só uma das nossas consultoras tem 32 anos de mercado. Então, é uma equipe aí com profissionais, né? Aqui é a equipe, obviamente, do Canadá, e nós temos uma equipe de apoio no Brasil. Né? E nós falamos sobre a importância do consultor, a importância de procurar alguém profissional quando se fala de imigração. Por quê? Nós temos que todo ano estar fazendo cursos, atualizando de prova, passamos por uma pós-graduação de 2 anos, temos uma licença, o cliente que nos contrata tem um seguro de proteção caso aconteça alguma coisa, e é o governo canadense cada dia mais se pegado no pé das pessoas, dizendo, olha, se você está usando alguém que não é licenciado e não assumir, você pode ser acusado de fraude. Então, porque o governo está, obviamente, tentando eliminar um pouco dos processos onde envolve fraude, documento, né, falsificado, esse tipo de coisa. Né? E aí, obviamente, o que é o nosso trabalho? Nosso trabalho é planejamento. Eu falo muito disso. Quer vir para o Canadá? O segredo é o planejamento. O segredo, obviamente, é fazer um plano de imigração. E nossa equipe é especializada nisso, desde a consulta inicial, onde a gente fala sobre os caminhos que você pode seguir, te dá um dever de casa, que eu sempre falo, o seu homework, até, obviamente, a execução do projeto Canadá para você e para sua família. Por que escolher o Canadá? Né? Todo mundo fala, por que o Canadá? Por que o Canadá? Ai, Canadá é... Porque o Canadá é melhor que muitos lugares por aí, né? Mas, obviamente, o Canadá é um dos países que mais tem programas de imigração. Nós temos um total de mais de 80 programas de imigração. Okay? E nós temos, obviamente, educação de qualidade, um país seguro, poder de compra muito melhor do que alguns lugares, né? Principalmente aqui, eu acho que é tudo muito caro, eu até brinco com as pessoas. O Canadá, obviamente, o salário é competitivo, você consegue ter uma qualidade de vida boa, né? Segurança, saúde pública, nós só temos um sistema único de saúde, não existe a saúde privada no Canadá, né? Só para questões de cosméticos, questões, né, que não são saúde básica. Então, você só vai no mesmo hospital que talvez o primeiro-ministro vai, ou uma pessoa rica. Você vai no mesmo lugar, mesmo atendimento, mesmo tratamento. Isso é uma coisa fantástica, porque todo mundo usa o mesmo sistema de educação.
E, obviamente, as belezas naturais, né? Eu sempre falo que se você quer conhecer um lugar no Canadá, talvez você não queira emigrar, mas se você queira conhecer algum lugar no Canadá, eu diria para conhecer Alberta, as montanhas, né, de Alberta, um dos lugares mais bonitos que eu já fui. Eu conheço 12 países e eu sempre falo, o lugar mais bonito que eu já visitei é Alberta, onde nós temos o Parque Nacional de Banff, né, e Jasper, que é as montanhas canadenses. E o Brasil é o 10º lugar que mais exporta imigrantes para o Canadá. Então, o Brasil está aí, chegando no 10º lugar de mais pessoas que vão para o Canadá. E a taxa de desemprego é baixíssima, é 5%. Né? Então, eles estão pegando as pessoas no laço para trabalhar no Canadá, praticamente. Salário mínimos no Canadá, repare, tem os lugares que o salário mínimo são mais altos do que o outro, e também tem a questão, obviamente, do imposto. Né? Então, tem lugares que o imposto são mais baixos do que o outro. Estratégia para a imigração para os próximos 3 anos. Okay? Todos os anos, o Canadá está batendo recorde em número de imigrantes. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eram 200 e 250 mil imigrantes por ano. Okay? Hoje, nós já estamos acima de 450 mil imigrantes. Em 2025, nós vamos bater um recorde de 500 mil de novos residentes permanentes no Canadá. E o Canadá, a população do Canadá é o tamanho do estado de São Paulo. Nós temos 38 milhões de pessoas só. E no 2º maior país em território do mundo, só que pede para a Rússia. Então é um país que precisa de pessoas, é um país que tem população envelhecendo, as pessoas não têm muitos filhos, né? E o mercado de trabalho, obviamente, está desesperado por mão de obra. E eu estou falando de mão de obra em todas as áreas, gente. Né? Então, assim, 2025 vai ser o recorde de 500 mil de pessoas residentes permanentes no Canadá. E aqui eu quero mostrar uma coisa que é muito importante. Aqui o governo dá uma projeção de que áreas que eles vão legalizar as pessoas, o que eles estão procurando. E uma coisa que eu coloquei aqui, que eu quero que vocês reparam bem, é que na maioria de quase todos os processos aqui que estão aqui, são processos econômicos. Então, praticamente, eu diria que de todos os processos de imigração, mais da metade é processo econômico. Quer dizer o quê? Imigração para o Canadá é econômica, ela simplesmente foca na questão econômica. Trabalhadores, pessoas que querem trabalhar. Os outros 50% são para, obviamente, o quê? Casamento, se você casar com alguém, né, e tem direito, obviamente, ao patrocínio. Pessoas que querem investir, talvez, num startup ou num negócio. Mas é predominante, os refugiados, os processos humanitários também, mas é predominante econômico. E hoje eu quero explicar para você como que funciona o principal caminho econômico para emigrar para o Canadá. E o que tem a ver isso com o estudo? Vocês vão entender. O caminho mais comum. O Canadá, ele foca em trabalhadores. Ele quer pessoas que, obviamente, vão para trabalhar. E quando você vai trabalhar no Canadá, você não consegue, a não ser que você tenha cidadania da Europa portuguesa ou italiana, você não consegue chegar no Canadá do nada e aplicar para um visto de trabalho. Você tem que ter uma empresa por trás de você te contratando. É um processo que nós chamamos de LMIA. O que é LMIA? Labor Market Impact Assessment. O que é isso? A empresa que quer te contratar, ela tem que pedir ao governo autorização e mostrar para o governo canadense que ela está procurando pessoas naquela área no Canadá e não está conseguindo localizar. Então é feito todo um processo para contratar a pessoa do Brasil para poder ir para o Canadá como trabalhador. E isso é uma coisa mais difícil de acontecer. Não vai acontecer para todo mundo. Tem que ser, obviamente, pessoas na áreas específicas que procuram trabalho. Então, qual que é o caminho mais comum da qual eu consigo um visto de trabalho para emigrar para o Canadá? É o estudo. Por que o estudo? Porque o estudo ele te dá o direito de trabalhar enquanto você está estudando. Inclusive, tem uma medida provisória agora que deixa você trabalhar a tempo integral até dezembro de 2023, somente para quem já está no Canadá. Nós estamos lutando para essa medida ficar fixa para os próximos anos, mas geralmente o estudante pode trabalhar 20 horas por semana e o cônjuge, a esposa ou o marido podem trabalhar tempo integral. E o visto do cônjuge é aberto. É um visto aberto. E, obviamente, uma vez que você formar, quem estudou vai ter o direito de um visto aberto pós-diploma, conhecido como PGWP, Postgraduate Work Permit.
E o Postgraduate Work Permit, ele vai de 1 a 3 anos. Se você estudou 1 ano, é 1 ano de PGWP. Se você estudou 2 anos, você tem direito a 3 anos de trabalho. Então, vou dar um exemplo. A minha esposa vai estudar no Canadá uma faculdade de 2 anos. Enquanto ela está estudando, eu tenho 2 anos de visto de trabalho aberto, para trabalhar em qualquer lugar. Quando ela formar, ela vai ter 3 anos de visto de PGWP, porque ela estudou 2 anos no Canadá. Então, eu vou ter mais 3 anos. No total, como trabalhador, vou ter 5. E o que eu quero que você entenda bem é o quê? O que legaliza é o trabalho, não o estudo. Então, quando nós fazemos um planejamento, e presta atenção neste ponto, se você entender esse ponto agora, você entendeu praticamente metade de tudo de imigração. O que legaliza é o trabalho. Então, quando eu vou fazer um planejamento como cliente, eu vou pegar o perfil mais forte de trabalho para vir como trabalhador. Porque enquanto eu estiver trabalhando, minha esposa estudando, eu consigo adquirir experiência profissional e projetar uma legalização. E acontece, às vezes, da minha esposa nem precisar formar, porque dentro de 1 ano eu já consegui fechar a experiência. Por que que eu estudo? O estudo é o único caminho que você tem um certo controle. Por quê? Por exemplo, se eu estou trabalhando num lugar e eu não gostei, eu posso ir para outro lugar. Eu não vou perder aquela experiência, ela é cumulativa. Então, o estudo é a ferramenta onde você tem um controle ali. Eu vou estudar, minha esposa vai trabalhar, porque o perfil dela talvez é o mais forte. Enquanto eu estou estudando, ela está trabalhando e ela vai adquirir experiência profissional de 1 ano e ela vai aplicar para a residência permanente. E eu estou aqui estudando. E se ela não conseguir, eu vou ter o visto de trabalho depois de PGWP e eu vou se tornar o Coringa, wild card, e também criar um caminho. Então, no final do dia, o estudo ele dá o PGWP para quem estudou, o visto de trabalho aberto para quem acompanha. Se você adquirir experiência de 1 ano, você, obviamente, com 1 ano de experiência, você consegue aplicar ali para a residência permanente depois. E também, se você estudar, dependendo de que você estudar ou você trabalhar, existem programas não só a nível federal, mas existem programas de província, porque todas as províncias do Canadá têm um programa próprio. Eu sempre falo, você que tem mais de 35, 40 anos, às vezes você fala, Terry, eu não pontuo mais no Express Entry, porque já estou um pouco mais velho. Foca no programa de província, porque na maioria dos programas de província a idade não é um fator. Então, é muito importante focar no quê? No trabalho. O estudo é a ferramenta onde eu consigo me dar ao cônjuge o direito de trabalhar ou eu, depois que eu formar, o direito de trabalhar. O trabalho durante os estudos, para quem é o estudante, não conta para a imigração. É simplesmente para a sobrevivência. O que conta é a partir do PGWP. Okay? E aí, eu meio que faço 3 caminhos, porque no Canadá existem 2 tipos de faculdades, 2 tipos de ensino, né? E o Ian está aqui, ele pode falar depois se ele é especialista nesse assunto. Existe o college público, que é do governo, e existe o college privado. Okay? College privado não é do governo, é uma instituição privada de ensino. Qual que é a diferença? O college privado ele não te dá o direito ao PGWP e não dá direito ao seu cônjuge também trabalhar. Então, o college privado ele é mais em conta, ele é mais talvez mais exige um nível de inglês mais baixo, mas ele não dá o direito do seu cônjuge trabalhar nem o PGWP. Mas pode ser usado como uma ferramenta de imigração também. Por quê? Porque durante o college privado você pode trabalhar. Lembra? Trabalho econômico, trabalho econômico. E quando você trabalha durante o college privado, às vezes a maioria dos programas tem o co-op, que é o estágio, você já entra no mercado de trabalho canadense. E as empresas vão te conhecendo. E depois, quando você estiver próximo de terminar o curso, você pode convencer a empresa a fazer um job offer, um LMIA, como eu falei para você. Ou, se não, você consegue, pelo college privado, juntar dinheiro, porque college privado ama dar férias para as pessoas. Então, é 3 semanas de sala de aula, 3 semanas de férias em alguns lugares. E durante as férias você pode trabalhar em tempo integral. E aí você junta o dinheiro, melhora o inglês ali e vai para o público. E depois pega o PGWP e passa o visto de trabalho para o cônjuge. Mas o que eu quero ensinar é o caminho mais comum. Número 1, eu estudo no Canadá, eu formo no college público, eu tenho PGWP, eu vou adquirir experiência profissional, vou aplicar depois para o Express Entry, que é um programa de imigração que eu vou falar sobre ele daqui a pouco, ou eu vou aplicar por um programa de província. E aí eu vou receber a residência permanente, que é o PR. Caminho número 2. Eu estudo numa faculdade pública,
ou uma faculdade privada que tem alguns cursos que aceitam dar o PGWP. A minha esposa trabalha enquanto eu estudo, porque eu estou sustentando o visto dela. Ela adquire experiência profissional técnica, ela aplica para o Express Entry ou para um programa de província e pega a residência permanente. Este é o caminho mais comum. Tá? E o número 3, Terry, eu não tenho inglês, o meu inglês é só the book is on the table mesmo, eu preciso melhorar meu inglês. Vou então para um college, vou tentar falar com o Ian, com a CI, vou melhorar meu inglês, vou entrar no college privado. No college privado eu vou poder trabalhar ali, tempo 20 horas por semana, tempo integral durante as férias. E aí eu vou juntar dinheiro, vou trabalhar, porque as empresas amam brasileiros, os brasileiros trabalham muito. Vou conquistar minha empresa e vou pedir um LMIA para eles, um job offer, ou depois, se eu não conseguir, eu vou então emendar para uma faculdade pública. E aí repetir o caminho número 1, faculdade pública, PGWP, PR. Então, esses são praticamente, quando eu vou falar de estudo, são os caminhos mais utilizados. Pode acontecer também da pessoa nem formar. Acontece também da pessoa, dependendo da área que você trabalha, você vai para a faculdade, né, perto da sua formação, você consegue um LMIA para você, na sua área. E você para o estudo e vai para um LMIA. Mas, geralmente, as pessoas utilizam o caminho do PGWP ou cônjuge através do Open Work Permit. Então, o que legaliza é o trabalho, não o estudo. O estudo é a ferramenta que nós usamos. Aí nós falamos de PGWP. Né? Quem pode pegar PGWP? Tem que ter 18 anos de idade no mínimo. Você tem que ter formado numa instituição pública ou um curso numa privada que é autorizado. Tem faculdades privadas que oferecem cursos como mestrado, onde você tem o direito do PGWP, mesmo instituição privada. Tá? Vai ser uma lista específica destes programas. E, obviamente, você tem que aplicar dentro de 180 dias após a sua formação. Se você... De novo, as pessoas acabam aplicando por conta própria, acabam aplicando errado, e aí, às vezes, pedem um PGWP porque aplicaram de forma errada. Você tem 180 dias para aplicar depois que você formar. Tá? E é a parte mais importante do plano de imigração, porque lembra, o trabalho que vai me ajudar a imigrar. Né? E, obviamente, você pode ter até 3 anos de PGWP. O que o governo canadense fez ontem, né? Eu estava viajando para cá e o povo mandando mensagem no celular, o governo anunciou ontem que para as pessoas que estão no Canadá hoje, que têm um visto vencendo, eles estão dando 18 meses a mais. O governo começou com essa mania agora desde o Covid, né, de dar 18 meses a mais de visto de trabalho. Por quê? A necessidade de pessoas para trabalhar. Então, as pessoas que tiveram já os 3 anos de PGWP, que às vezes já aproveitaram uma primeira extensão durante o Covid, vão ter mais outra extensão agora de 18 meses. Então, você vê que o governo está flexibilizando o máximo possível para as pessoas poderem continuar no Canadá trabalhando. Né? Benefícios do estudo. A gente sabe que o Canadá é um dos líderes na questão de educação, né? Um dos países com ensino, qualidade de ensino. O estudante, qual é o benefício do estudante? Pós-graduação, você pega um visto de trabalho. Qual que é a grande vantagem do PGWP, que meio que fala isso? Você não precisa, e eu acho que é fantástico, você não é obrigado a trabalhar na área que você estudou. Então, por exemplo, eu sou advogado no Brasil, exemplo, eu chego no Canadá e eu decido fazer marketing. Eu quero fazer marketing, eu gosto de marketing, rede social, Instagram, Telegram, essa coisa toda que eu não acompanho tanto, e eu quero trabalhar na área de marketing. Eu vou para o Canadá, eu faço uma pós-graduação de marketing. Formei, peguei meu PGWP e apaixonei pela cozinha. Vou fazer pastel, coxinha para o povo, fazer comida brasileira em um restaurante brasileiro lá em Toronto. A minha experiência está válida. É considerado técnica a sua experiência, porque nós temos uma classificação chamada NOC Tier, que é a classificação de ocupações. Está válida. Você não é obrigado a ficar na área que você estudou. Então, o visto do PGWP ele é totalmente aberto. Você pode se reinventar, pode voltar para a mesma área do Brasil, ou para uma área completamente diferente. O que eu mais vejo, às vezes, é o dentista, o advogado que cai na construção e acaba legalizando por ele, porque a construção é uma área de demanda. Ou vai para a área de TI. Então, a vantagem é que você não é obrigado a ficar na área do Brasil. Você chegando no Canadá com o Open Work Permit de acompanhante, seu visto é aberto. Você não tem que trabalhar no mesmo lugar que você trabalhou no Brasil. Então, esse é um grande benefício do PGWP, que é um visto open, aberto, qualquer área. E a maioria dos programas de imigração também
não vão exigir que você trabalhe na mesma área. Só tem alguns. Alberta e New Brunswick exigem a mesma área de estudo, mas as outras não exigem. Então, você tem um leque de oportunidade ali na hora do PGWP, né? Então, obviamente, para quem estuda tem o direito do PGWP, pode trabalhar part-time durante os estudos, tem a opção depois de aplicar só pelo programa de imigração federal e também pelos programas de imigração de províncias, né? E, obviamente, o companheiro e a companheira têm direito ali, obviamente, de ter um visto aberto. Uma coisa que é importante é dizer que o Canadá quer que você trabalhe como funcionário e não como autônomo. Se você for autônomo, a sua experiência não conta para a imigração. Okay? Tem que ser funcionário. Eu sempre falo com as pessoas, trabalha 1 ou 2 anos como funcionário, depois vai fazer o seu próprio negócio. Né? É tão rápido, passa tão rápido 1 ou 2 anos, então fica mais fácil. Aqui fala a diferença das instituições, né? E o Ian, obviamente, esse slide aqui eu peguei do Ian, eu copiei no ano passado, que faz a diferença sobre os tipos de instituições, né? Tanto a universidade, que vai te oferecer, obviamente, um mestrado, um PhD, um bacharelado, tanto o college público e o college privado. O PGWP serve para a universidade, para college público e alguns programas do privado. Tá? Só que aí tem a questão, a universidade é mais caro, o investimento é maior. E eu sempre falo, você tem que ser pragmático na hora de migrar, porque no final o que vai legalizar é o trabalho. Então a diferença está aí. College privado tem várias entradas durante o ano, college público geralmente janeiro, maio, setembro. Também universidade. O nível de investimento muda muito. Olha um college público em torno de 15 mil, a universidade é 20 por ano. Olha a diferença. Né? Então essa é meio que a diferença aí. Aqui são os tipos. Aqui são os tipos de visto de estudo. Tá? Eu gosto de colocar isso aqui para explicar para vocês. O que eu quero explicar com isso aqui? SX1, se você aplicar para um visto de estudante e você quer fazer um curso inferior a 24 semanas, você não precisa de um visto de estudo em si. Você pode entrar no Canadá como visto de visitante, com ETA, para quem tem visto americano, ou teve canadense no passado, e você pode estudar simplesmente com visto de visitante até 6 meses. E por que é muito importante isso? Porque isso pode se tornar uma estratégia de visto. O Canadá proíbe você trocar o visto de visitante para estudante por dentro do Canadá, a não ser, preste bem atenção, que você foi para o Canadá e a faculdade que você quer fazer uma faculdade, uma pós-graduação, um college, exigiu um pré-requisito para você. Um curso pré-requisito, que geralmente é o inglês, é o pathway, é o inglês ali final que você precisa para começar a faculdade. Se você chegar no Canadá com visto de visitante, SX1, ETA, e nos primeiros 6 meses você concluir o pré-requisito solicitado pela faculdade, você pode trocar o seu visto de visitante para estudante dentro do Canadá e o cônjuge pode trocar de visitante para trabalhador. Por que isso é importante? E eu espero que não tenha ninguém do consulado aqui, viu, Ian? Mas é importante porque às vezes nós queremos fugir do consulado. Às vezes você não tem um perfil tão forte, a coerência na lógica que você, do seu estudo, o tempo que você está fora do mercado de trabalho, o tempo que você está fora de estudo, o financeiro está apertado. Então, a gente quer sempre, o consulado é muito mais rigoroso na hora de dar um visto do que a imigração dentro do Canadá. Então, às vezes, nós usamos essa estratégia, que é totalmente legal, onde você vai fazer o pathway já no Canadá, já dentro da sala de aula canadense, e nós trocamos dentro do Canadá. Então, esse é uma estratégia que a gente usa muito. O artigo 215, inclusive, da Constituição de Imigração Canadense. Os outros 2 vistos são S1, é para quem estudou, aplicou um visto, foi aprovado para um curso superior a 24 semanas, né, maior que 6 meses, e vai entrar no Canadá com visto de estudante. Okay? O consulado aprovou e está indo para estudar. E o SW1 é um visto de estudante normal, a única diferença é que você teria o direito ali a ter um visto de co-op, o visto a mais de trabalho, porque o seu curso às vezes tem um componente de estágio. Okay? Então essa que é meia diferença. Todos os estudantes têm direito a trabalhar 20 horas por semana, você está fazendo a faculdade pública ou privada, ou universidade. Mas às vezes tem uma parte do seu curso que você vai ter que estudar, trabalhar o tempo
6 meses direto. Então, vem esse visto para você. Então, essa que é a diferença aí. Fatores importantes antes de aplicar para o visto de estudo, né? Eu sempre falo, determine seu objetivo, estratégia, planejamento, né? Escolha a instituição. A CI trabalha com praticamente todas as instituições de ensino no Canadá. Converse com a CI, bate um papo, faz um planejamento educacional com eles, né? Programa-se financeiramente. Gente, para você tem que mostrar recurso na hora de fazer um visto, senão a imigração vai te negar. Tá? O consulado verifica a documentação, recebe a carta de aceitação do college, que chama LOA, né? Letter of Acceptance, e aí lembra de comprovar laços com o país de origem. É muito importante. A maioria das pessoas tem visto negado por conta do financeiro e por conta dos laços. A pessoa não conseguiu satisfazer oficial qual a real intenção dela. E a lei te protege em você ter dupla intenção. Lugar nenhum você é proibido de falar numa carta de intenção que você quer emigrar para o Canadá. Mas você tem que saber como colocar esse planejamento. O oficial tem que ter certeza de que, se você não conseguir emigrar, você vai retornar ao Brasil. Se não ficar satisfeito disso, ele vai te negar. E é uma coisa que a gente pega muito no pé dos nossos clientes quando nós vamos montar o visto, né? Quando a gente faz a revisão do processo ali, o supervisor faz a revisão, ele pega muito no pé dessa coerência ali do plano de estudo. E aí, o que é NOC? NOC agora é o quê? É a nossa classificação de ocupação, que a partir de agora não chama-se mais de NOC só, chama NOC Tier. O que é isso? Todas as profissões no Canadá, elas são tabeladas de acordo com alguns pontos. Primeiro é a questão do treinamento, educação, experiência e responsabilidade. Então, todos os empregos, seja do engenheiro, do dono da empresa, do financeiro, do administrativo, do chefe de cozinha, todos os trabalhos são tabelados em uma hierarquia para a imigração. Todos. Então, quando você vai para o Canadá, eu sou advogado, você tem o NOC Tier do Brasil, que é tal. Quando você chega lá, você é administrativo assistente, o NOC Tier é tal. E os programas de imigração só consideram NOC Tiers, funções, para o Express Entry 0, 1, 2 ou 3. Antigamente era NOC 0A ou B, que agora mudou, ok? Então, os principais programas de imigração, Express Entry, ele só vai focar no NOC Tier 0, 1, 2 ou 3. Existem programas de província e programas regionais, inclusive um deles é o programa do Atlântico, que aceita NOC Tiers mais baixos, NOC Tiers 4 e NOC Tiers 5. Né? O 4 e 5 são trabalhos que não exigem muito treinamento, não exigem muita experiência. Geralmente o trabalho de caixa, um assistente de construção, funções que não exigem muito treinamento para fazer. Tá? Os outros NOCs são NOCs desde do manager, do gerente, até o administrativo, até o supervisor. Entendeu? Então, por exemplo, o supervisor de limpeza, o chefe de cozinha, o auxiliar administrativo, o supervisor de logística vai cair no NOC Tier 2 e 3. Então, são NOC Tiers qualificatórios. Então, quando você vai no Canadá com PGWP ou com Open Work Permit, você vai ter o foco, a estratégia é você tentar conseguir um emprego no NOC Tier 0, 1, 2 ou 3. Porque é isso que vai aumentar as suas chances de imigração. Não quer dizer que se você conseguir no 4 e 5, você não pode imigrar. Mas você não vai qualificar para o Express Entry, que é a maior plataforma de imigração para o Canadá. Você vai ter que focar numa estratégia regional ou provincial. E aí houve a mudança, obviamente, dos NOCs, como eu falei. Antigamente era 0, A, B, C e D. Agora é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Os NOCs, a única coisa que mudou foi o NOC B, que agora tem 2 e 3. Então, assim, quando você vai migrar, parte da nossa consulta é analisar o seu NOC, analisar a sua área, onde você está trabalhando, onde você estuda, porque faz parte, obviamente, do plano de imigração. E como eu falei antes, vou repetir. Não importa o seu NOC Tier do Brasil hoje e o NOC Tier que você vai trabalhar no Canadá. Pode ser completamente diferente. E, inclusive, durante o período que você está com PGWP ou Open Work Permit de acompanhante, você pode misturar NOCs. Okay? Você pode misturar. Trabalhei no NOC 1 aqui, agora vou trabalhar no NOC 2. Não importa. É cumulativo. Okay?
Vamos falar do Express Entry. O que é o Express Entry? É o maior programa, o maior sistema de imigração para o Canadá, praticamente o carro-chefe do Canadá. É uma plataforma que gerencia 3 programas, ok? O primeiro programa é o Federal Skilled Worker, que, aliás, é o programa mais antigo de imigração canadense, criado em 1967, ok? E o Federal Skilled Worker é um programa que você considera toda a sua bagagem de experiência profissional do Brasil ou fora do Canadá. Então, talvez você está aqui, Terry, eu sou formado, sou jovem, falo inglês fluente, tenho 1 ou 2 formações, tenho experiência profissional no Tier 0, 1, 2 ou 3. Eu preciso estudar? Talvez não. Talvez você pode vir direto, como Federal Skilled Worker. Só que hoje está tão competitivo a piscina que ficou mais difícil de você vir direto. Então, praticamente, o sistema está forçando você a adquirir experiência no Canadá para aumentar as suas chances. O segundo programa é o Federal Skilled Trades. E o terceiro programa, e ele está colorido aqui, porque é diferente, porque ele é o principal que nós vamos estar falando agora, que é o Canadian Experience Class. O que é o Canadian Experience Class? Você tem que ter 1 ano de experiência em um NOC 0, 1, 2 ou 3, dentro dos últimos 3 anos, dentro do Canadá, com Work Permit. Seja PGWP ou Open Work Permit. Entenderam? Eu vou trabalhar, minha esposa vai estudar. Se eu fechar 1 ano de experiência do NOC Tier 0, 1, 2 ou 3, eu vou qualificar pelo Canadian Experience Class. E aqui que está o segredo da legalização. Porque a minha esposa está estudando, eu que estou trabalhando. Eu tenho Open Work Permit. E se eu conseguir 1 ano de experiência no NOC Tier 0, 1, 2 ou 3, ou antigo 0A ou B, eu vou poder qualificar pelo Canadian Experience Class. E aí, obviamente, o governo faz o quê? É uma piscina dos 3 programas, mistura todo mundo ali, né, baseado em pontos, ok? Idade, formação, experiência profissional no Brasil, no Canadá, nível de francês, de inglês, se tem irmão ou irmã no Canadá, tem contrato de trabalho ou não. E também o que é mais interessante é que uma vez que você qualificou, as províncias, cada uma tem um programa próprio que utiliza o mesmo sistema. Então, as províncias têm 2 caminhos de legalização. O que utiliza o Express Entry, quer dizer o quê? Eu qualifiquei pelo Canadian Experience Class, a província pode me convidar. Eu posso aplicar. Mas eu tenho que qualificar. Ou os programas que não utilizam o Express Entry. Lembra da pessoa além de mais de 40 anos? Lembra da pessoa, às vezes, que não tem inglês? Aí vai a pergunta, é possível migrar para o Canadá sem inglês, Terry? É. Tem programas de províncias que não exigem inglês. Exige uma oferta de trabalho. É fácil? Não, porque você precisa, obviamente, convencer a empresa de dar oferta de trabalho. Mas é possível. Mas esses são os programas de província fora do Express Entry. O Express Entry vai exigir inglês, vai exigir experiência profissional. O convite, a média de convite é 490 pontos, ok? Que eles convidam geralmente. O corte mais baixo da história aconteceu no dia 13 de fevereiro de 2021. E foi um sábado, 6 da manhã. Eu lembro que o meu telefone começou a tocar. E eu acordei assim, minha mulher, o que foi? E o povo me ligando, atende. Eu estou recebendo convite a roda aqui. E o governo convidou todo mundo que estava com o Canadian Experience Class na piscina. 27 mil convites de uma vez só. E a pontuação foi 75 pontos. Quer dizer, gente, você só precisava falar, the book is on the table, tem 1 ano de experiência que você estava dentro. E eu sei que nós fizemos mais de 70 naquele período de convites. Foi uma loucura, foi uma confusão. Muita gente legalizou através dessa oportunidade. E, obviamente, o que é importante é o quê? No planejamento que a gente sempre faz, dependendo do perfil da pessoa, eu monto uma estratégia de imigração simplesmente focado no Canadian Experience Class e também focado na província, de propósito. Dou um exemplo para vocês. Ontário, onde eu sou de Toronto, nasci em Toronto, Ontário convidou recentemente pessoas que trabalharam 1 ano na construção em Ontário com 260 pontos. 260 pontos. Quer dizer que se a província te convidar e você for nomeado, aprovado pela província, ela vai te dar um bônus de pontos de 600 pontos. Quer dizer que você já está dentro. Então, eu tive cliente com inglês baixo, com pouca experiência, com 270 pontos, convidados que já estão aplicando para residência permanente. Por quê? Planejamento estratégico na hora de imigrar.
E aqui tem uma tabelinha, isso aqui vocês encontram no meu site também, tudo aqui está no meu site, tá, gente? Você pode olhar no blog, tem matérias explicando os programas, diferença dos programas, e aqui está diferenciando os programas, né? O Experience Class vai exigir o nível de inglês 7, para quem trabalhou no NOC Tier 0, 1, nível de inglês 5 para quem trabalhou no NOC Tier 2 e 3. Repare, NOC Tier 2 e 3 são trabalhos mais leves, né? Então o nível de inglês é mais baixo. Ok? A experiência de 1 ano no NOC Tier 0, 1, 2 ou 3. Você tem que ter trabalhado no Canadá 1 ano nos últimos 3 anos. Você não precisa de oferta de emprego e não precisa comprovar recursos financeiros. Agora, o Federal Skilled Worker, você tem que ter de cara nível 7 de inglês, no mínimo, ok? Você tem que ter 1 ano de experiência nos últimos 10 anos no NOC Tier 0, 1, 2 ou 3. Pode ser no Brasil, pode ser nos Estados Unidos, pode ser em qualquer lugar, até de forma ilegal, pode ser, se for fora do Canadá, tá? E, obviamente, que você tem que ter, não tem que ter provação financeira, job offer, mas você tem que comprovar recursos financeiros. Tá? Um casal em torno de $17.000, uma pessoa em torno de 13.500. Okay? Lembrando que este programa ele tem uma pontuação própria que você tem que atingir de 67 pontos de 100 do próprio programa. Quais os 2 caminhos mais usados para imigrar por brasileiros? Aí nós vamos falar. Dentro do Canadá, como que eu vou imigrar? Eu vou imigrar através do PGWP ou eu vou imigrar através do Open Work Permit de acompanhante. Ou se eu tiver um contrato de trabalho, um LMAE, porque o LMAE vai te dar um visto de trabalho fechado para aquela empresa. E você pode fechar 1 ano de experiência e aplicar através do Canadian Experience Class. Do Brasil, eu sou jovem, 2 formações, experiência profissional, falo inglês, você pode aplicar pelo Federal Skilled Worker. Tentar aplicar direto. Só o que acontece? Hoje a piscina está com mais de 230 mil pessoas. Antigamente era 40 mil. Olha como mudou, aumentou. Então fica bem mais difícil você ter pontuação hoje sem envolver trabalho no Canadá. Ou uma oferta de trabalho. E aqui fala um pouco, isso aqui é exatamente a explicação do que é o Federal Skilled Worker. 67 pontos de 100, tem que ter pelo menos um high school, nível de inglês 7, 1 ano de experiência nos últimos 10 anos e comprovação financeira para vir para o Canadá nos últimos 6 meses antes de submeter uma aplicação. E o Canadian Experience Class é 1 ano de experiência nos últimos 3 anos no NOC Tier 0, 1, 2 ou 3. Não exige oferta de trabalho, não exige formação, só exige experiência no Canadá e o inglês. Lembrando, é um sistema de pontuação. Quer dizer, maior nível de inglês, maior a sua chance. Formação, aumenta a sua pontuação. E é importante uma coisa. As províncias convidam estrategicamente pelo Express Entry. Alberta convida muita gente acima de 300 pontos. Ontário convida, o Atlântico convida. E também o governo federal está implementando um sistema agora que eles vão convidar aleatoriamente, independente de quantos pontos você tem. De acordo com a sua área de trabalho, área de formação e nível de inglês ou francês. Quer dizer o quê? Você tem que estar no Express Entry assim que é possível, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Né? Vai que acontece 875 pontos. Qual que é a estratégia do PGWP e do Canadian Experience Class? É simplesmente o quê? Você fechar 1 ano de experiência ou com PGWP ou com Open Work Permit e aplicar. Se a minha esposa que está estudar e eu não conseguir dar conta de criar um caminho de legalização de alguma forma, seja pelo inglês ou experiência profissional, ela vai ter o PGWP. Ela pode ser, obviamente, estratégia de imigração da mesma forma que eu posso. Porque o PGWP é um visto aberto igual o Open Work Permit de cônjuge. Então é a mesma coisa. E aí essa é a estratégia. A pontuação do Express Entry. Repare algumas coisas aqui que eu quero te apontar para vocês. O total são 1.200 pontos, a média 490 pontos hoje. Olha bem, o estudo no Canadá te dá máximo de 30 pontos, entre 15 a 30 pontos. A experiência no Canadá, e aí onde a gente vai, obviamente, já aumentando. A experiência no Canadá de 1 ano pode te dar até 80 pontos. Então, o que eu falo? Terry, presta atenção. Eu tenho 45 anos. Eu não tenho pontuação praticamente nenhuma por idade, porque a idade conta 110 pontos. Até 30 anos você não perde pontos. Depois do 30, cada ano você perde 5 pontos. Chegou 40 a 41 é 11 pontos de uma vez. Mas o que acontece?
eu tenho inglês, eu tenho experiência canadense, eu tenho uma formação. O que você pode fazer? Lembra o LMIA que eu falei no começo, o contrato de trabalho? Você, mesmo com o PGWP, você pode pedir sua empresa para te dar um LMIA. Porque o LMIA vai te dar 50 pontos a mais. E ele pode ser uma estratégia de migrar. Porque se eu estou com 440 pontos, não consigo melhorar meu inglês, minha idade já não pontua. Eu chegar na minha empresa e falar, faz um LMIA para mim, fala que você precisa de mim continuar na sua empresa. Eu vou ganhar 50 pontos a mais, vou estar dentro do corte. Então, tem vários mecanismos, várias estratégias que podem ser adaptadas de acordo com o seu tempo no Canadá. Como melhorar meu ranking, minha pontuação no Express Entry, né? Teste de inglês e ter o francês. Francês também pontua, ou francês como principal, inglês como secundária. Ter uma formação no Canadá, aumenta suas chances, a pontuação. Ter teste da segunda língua e ter experiência no Canadá no NOC Tier 0, 1, 2 ou 3. Isso aqui é o meio que como aumentar a sua pontuação. E aí tem outros caminhos, além do Express Entry, aqui tem o Canadian Experience Class, mas tem outros caminhos que você pode migrar. Né? Tem o programa do Atlântico, que você pode migrar, tem o programa do New Brunswick, que é um programa provincial, porque lembra de uma coisa, o Atlântico tem os programas próprios da cada província e o programa regional do governo federal. Tá? Tem o programa de Alberta, também com Job Offer. Tem o programa de Ontário, que eu faço muito, porque eu moro em Ontário, e é um programa que se você estudou lá, você formou, ter uma oferta de trabalho, você já pode aplicar com oferta de trabalho pela província. Uma vez que a província te dá um certificado de nomination, você já pode aplicar para o PR direto, sem pontuação, sem prova de inglês, sem nada. E você não precisa trabalhar na área que você estudou. Então é fantástico esse programa, eu uso muito ele para quem é mais, né, um pouco acima dos 40 anos. Então tem vários caminhos. Então qual que é a grande questão que eu quero que vocês entendam muito bem? O estudo é a ferramenta da qual você tem controle. O segredo está em determinar quem vai estudar, quem vai trabalhar. Porque dependendo de como você montar essa estratégia, você pode economizar tempo e dinheiro. Né? Mas, se não acontecer, quem estudar tem o PGWP. E, através do PGWP, você pode projetar uma legalização futura. Seja pelo Express Entry, seja pelo programa de província, por vários caminhos. Então, é isso que eu estou falando. Se eu for como trabalhador, minha esposa como estudante, a responsabilidade de criar um sistema de imigração está sobre mim primeiro, não por ela. E as pessoas sempre ficam falando, migrar para o Canadá pelo estudo. O estudo não te legaliza, o estudo cria mecanismos para você. Perguntas? Tem um microfone. Eu vou tentar ser rápido por causa do tempo, mas depois lá fora eu vou estar disponível para responder também perguntas para vocês. Rapidinho. Pela idade, eu tenho um pouco de dificuldade pelo que você falou. Né? Eles querem jovem, não pessoal de idade. No caso que é uma grande contradição, mas tudo bem. No caso de eu ir para estudar e levar a minha filha, isso pode ou é só para cônjuge isso funciona? Não, os filhos podem acompanhar, inclusive, uma ótima pergunta. Para trabalhar, né? Não podia, mas a partir do dia 30 de janeiro de 2023, o governo canadense liberou filhos dependentes podem trabalhar enquanto os pais estão lá. Ela trabalha altamente dependente. Então tem que ser dependente, tem que ter, obviamente, lógica ali. Né? Os filhos também têm direito a estudar de forma gratuita se for até high school. Não, já passou. Já. Aí teria que estudar uma estratégia, talvez que ela vá como acompanhante, ou você coloca ela no college privado. Por que o college privado? Porque lembra que eu falei? É mais barato, ela consegue entrar no mercado de trabalho, e talvez ela possa fazer uma oferta de trabalho, fazer um college público por conta própria depois, conseguir uma oferta provincial, ou algo assim. Tá joia. Tá bom? Obrigado. Eu tenho uma. Quando você diz diploma, é qualquer tipo de diploma do tipo técnico, universidade, ou só universidade? Não. Quando eu falo diploma, eu estou focando nem na universidade, é faculdade, college. Público ou privado. A universidade faz a mesma coisa, só que a universidade, o investimento é muito mais alto. Okay? Tem vantagem de fazer uma universidade? Tem. Por exemplo, se você fazer um mestrado em Ontário, você tem um programa próprio de legalização pela província, sem oferta de trabalho sem nada, só porque você formou. Mas é um investimento bem mais alto. Sim. Entendeu? E aí a gente quer ser pragmático. Né? Ainda no Brasil é em reais, né? Então tem que ver isso também. Sim, passa o microfone, por favor. Olá. Tudo bem? Tudo bem.
Tenho uma dúvida, porque assim, eu vi que você fala muito sobre programas para quem leva esposa, marido, filhos Sim. e tal. Eu sou solteira, tenho 32, já perdi 10 pontos. E a minha dúvida é porque assim, PGWP. o meu plano inicial seria ir via Coop, Aham. né, fazer o programa de, por exemplo, 48 semanas e tentar verificar, né, se engaja tudo bem. Quando você fala lá. co-op, é um college privado, tá, gente? Que não teria o PGWP. Isso. Continua. Porque aí tem colleges aqui presentes também que eles dão créditos para você fazer um college Isso. público. O que acontece muito, e lá em cima tem. Gente, aproveita, lá em cima tem cada stand onde você pode ir para um privado e usar parte do dinheiro que você pagou e estudou no privado, crédito, e emendar no público depois. Porque aí você pode fazer um teste. Eu posso ir para um privado primeiro, se não acontecer um contrato de trabalho e acontecer nada, eu pulo para um público. E eu uso parte dos meus créditos. Isso é fantástico. Você, como solteira, você pode fazer 2 caminhos. Ou eu vou para o privado, tento um contrato de trabalho, ou para um público depois, ou eu vou para um público, pego o PGWP e tento o Canadian Experience Class, o SEC, ou um provincial. A minha dúvida, na verdade, é que, assim, por exemplo, se eu fizer um programa de co-op, eu sou formada em turismo aqui no Brasil, já tenho mais de 10 anos de experiência. Seria visto como maus olhos se eu fizer um programa de hospitality lá? Não, Pela aí imigração. vai entrar a estratégia na hora do visto. A gente vai te dar dicas de como você vai colocar isso numa carta de... Ninguém trabalha no consulado, né? Só ter certeza. Olha meus truques, tá gravando. Mas aí nós vamos te dar as dicas de como você vai falar, fazer uma carta boa, carta de intenção. Entendeu? Tendo o financeiro, tendo, obviamente, vínculos, dá para fazer sim. Legal. Oi, Terry. Oi, tudo bem? Já acompanho o seu trabalho há muito tempo. Obrigado por ter vindo. Parabéns mesmo. Eu queria saber que assim, eu tenho 55 anos agora em maio, vou fazer. E eu sou personal support worker. E assim, a intenção é de eu e toda a minha família, engenheiro civil, ele já fala inglês fluente, tem visto americano. Enfim, eu queria saber se eu, com a idade que eu tenho possibilidade de imigração na província de Ontário. Vamos lá. O personal support worker, o caregiver, o cuidador, seja babá, seja auxiliar de pessoas com problema, com questões, existe um programa próprio para ele, do qual é muito ruim, tá? Okay? Por que ele é ruim? Eu sou muito sincero, eu não falo mesmo. Porque é um programa que abre só no começo do ano, são 2.750 vagas só, demora 18 meses para sair o seu work permit. Não é um programa bom. Mas você pode, obviamente, tentar aplicar para uma oferta de trabalho pelo programa de Ontário, que considera o NOC de cuidadora no programa deles de Tier 4 e 5. Tá? Só que tem um detalhe. O Canadá proibiu, desde 2019, pessoas saírem de fora do Canadá para ir como cuidador. Você só pode fazer essa troca dentro do Canadá se você já é uma trabalhadora ou uma estudante. Então, se esse realmente é o caminho que você quer ir, você teria que ir com o college, pegar um visto de estudante para depois transicionar. Mas a minha recomendação para você é ir para uma outra área para não ficar, porque o programa atual não é bom. Ele está para ser provavelmente alterado. Já começaram a alterar algumas coisas agora em abril. Mas eu tentaria focar talvez num programa de província, seja Ontário ou seja o Atlântico. Tá bom? Obrigado por acompanhar meu trabalho. Imagina. Passa para mim o microfone, por favor. Como que estamos com o tempo, Ian? Boa tarde. Boa tarde. Nós temos um plano de fazer uma pós-graduação de 1 ano. E aí entram algumas questões. Quando a gente olha o tempo efetivo de aula, são 8 meses só de aula. Ano. Isso. A faculdade declara 1 ano, mas são 8 meses de aula. Mas é 1 ano de PGWP, tá? Isso. A minha pergunta é, o tempo residual depois do fim da aula ali, que são mais ou menos 3 meses, até o encerramento do Study Permit, eu posso trabalhar full time nesse momento? Boa pergunta. Peraí. Tem mais 3 aí pra te Não, emendar. deixa eu responder. Que é sim ou não? Tá, vamos lá. Aí, eu posso trabalhar full time? 2. Qual tem sido o tempo de processamento do PGWP? E 3, uma Só me vez lembrar, né, as emitido o perguntas. PGWP, a data dele de 1 ano, que seria, né, starta a partir do momento da emissão dele, ou eles atrelam com o final do Study Permit? Você, pelo jeito, eu gostei que você já tem conhecimentos, né? Já estou vendo. Vamos à pergunta número 1. Volta à pergunta número 1. Vai me sustentar lá. Pergunta ela. número 1 seria sobre a questão dos 90 dias. Isso, posso trabalhar Os no final 90 do... dias são chamados de período de transição. Okay? A lei diz o quê? A partir do momento que você recebeu uma carta de conclusão do seu college,
parabéns, você formou, você concluiu, você não pode trabalhar mais, a não ser que você aplicou para o PGWP, artigo 189 e 86, ou você, obviamente, está me dando em outro college, porque lembra, para PGWP, 1 mais 1 é igual a 3. 1 ano de college mais 1 ano de college, desde que o gap seja inferior a 150 dias, é igual a 3 anos de PGWP. Então, o período de transição você não pode trabalhar se você não aplicar para o PGWP. Pergunta número 2. Tempo de processamento de PGWP, no seu caso, que demore 10 anos. Melhor para você. Porque a partir do momento que você submete uma aplicação do PGWP, a sua experiência já começa a contar. E o PGWP é para ser aprovado 1 ano da data da aprovação, não no tempo que você processou. O que acontece muito, porque as pessoas gostam de ficar ouvindo o YouTube, eu tenho canal no YouTube, mas eu vou falar agora como consultor, né? Ou Facebook, porque consultores de Facebook. Vai na fronteira. As pessoas vão na fronteira com 1 ano de college e pegam o visto no dia. E às vezes acabam perdendo 4, 5 meses a mais que eles teriam de PGWP, porque vai demorar processamento. E ainda tem uma jogada que eu faço, depois do PGWP estiver terminando, você não conseguiu ser convidado. Que a gente chama no escritório de Dummy Work Permit, que é uma jogada que eu faço também. Mas no final do dia dá para você esticar bem 1 ano de PGWP. O ideal é 2 anos de college, mas dá para esticar bem o PGWP. E qual que é a terceira pergunta? Quando começa a contar a data dele? A partir do quando é final aprovado. do visto do Quando é aprovado. Quando é aprovado. Quando Então, é aprovado. e se ele chegasse aprovado no mesmo tempo que o meu visto no Study Permit ainda está válido? Não. Tem uma coisa chamada Maintained Status. A partir do momento que você aplica para um visto mudança dentro do Canadá, você fica com status. Ele comuta. Você fica com status. Certo. Obrigado. De nada. Sim. Depois passa lá atrás para mim. Rapidinho. Você Pega tá só o com- caso dele aqui que fica mais fácil de explicar. Ele fez o estudo de pós-graduação. Aí, para ele trabalhar, que fez o curso lá, ele tem que ser na mesma área? Não. É aberto. Nem para pegar o PGWP? Não. Para você pegar o PGWP, você não tem que estar trabalhando. É um direito que você tem. Você só teria que estar trabalhando para o PGWP para você passar para o seu cônjuge. O visto aberto. Não para Tá. você. Então não importa o curso que eu faça lá, aí eu Não peço importa o PGWP, curso que você eu posso faça. trabalhar com qualquer outra Desde que coisa. ele qualifica para o PGWP, você tem direito. E se você aplicar de forma correta, né? Boa tarde. É Boa o seguinte, tarde. eu e minha namorada estamos planejando em ir. Eu já sou formado, já tenho pós, falo inglês e francês. Uau. Ela é advogada tributarista, a gente está pensando em algum outro ramo de atividade, porque ela vai ser muito difícil de conseguir uma coisa sem ser no business. Manda o currículo para o escritório. Eu tenho muitos advogados no Brasil que trabalham comigo. Ela vai fazer, com certeza, agora. Quando você falou várias vezes sobre o segundo idioma, o francês, só que meu francês ele não é fluente, ele é avançado. Eu conseguiria alguma coisa atrelando, Se ele já for que eu vou acima trabalhando? de CLB 5, você já começa a pontuar. O que é importante o francês é porque, mesmo que você não tenha o inglês muito alto, francês, se você criar um perfil, tem uns programas específicos para francês. Ontário tem um programa que convida pela Express Entry só porque você fala francês. Claro que de acordo com a questão deles no dia. Inclusive, teve um convite semana passada, se eu não me engano. Então, assim, qualquer coisa a mais que você tiver, válido. A gente briga por um ponto. E a segunda província, além de Quebec, que fala mais francês, é New Brunswick, Maravilha, no obrigado. Atlântico. Ok. Gente, eu vou estar dando, acho que de novo, né, aqui, outra sala palestra de novo, e depois eu vou estar disponível no corredor. Tá bom? Obrigado, viu? Não, já fala com ele, já.